Graças a Deus estamos ao vivo via Facebook também, estamos aqui na nossa igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, para o terceiro culto dia. Hoje nós falamos e oramos na luz da orientação pela família, e eu quero compartilhar essa palavra que tenho certeza vai te abençoar, em nome de Jesus. Avenida 30, número 9 é o endereço da nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, capítulo 6, versículo de número 22, capítulo 6, versículo 22, só quem encontrou diga glória a Deus. Você vai poder acompanhar aqui no telão também a nossa mensagem de hoje. Capítulo 6, versículo 22 diz assim: a candeia do corpo são o que, pessoal? O que quer dizer candeia? A luz. A luz do corpo são o que, pessoal? São os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o que, pessoal? Luz. Porém, diz o 23 assim: se porém os teus olhos forem o que? Maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti ação o que, pessoal? O qual grandes serão tais trevas. Presta atenção que isso aqui é importante para nós. A forma que nós enxergamos, para provocar o seu raciocínio, eu já pergunto: como que você tem se enxergado, se visto? Porque há um ditado que diz assim: quando a cabeça não pensa, fala para mim, igreja, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Assim é com os olhos. Por quê? Porque os olhos são a candeia do corpo. E a gente precisa entender que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Isso está falando de visão. Tem pessoas que se perdem na visão que tem de si mesmo. Porque lutas, naturalmente, todos nós temos. Diga amém? Não, para melhorar, diga amém quem tem luta. Perguntar de novo, diga amém quem tem luta. Ou se temos. Nós temos lutas, naturalmente nós temos, óbvio. Agora o inimigo tem uma estratégia bem definida. É fazer você se enxergar incapaz de vencer essa luta, de vencer essa adversidade. Aí você começa a olhar para os problemas, para as adversidades, e esquece de olhar para dentro de si. E quando a pessoa olha, às vezes ela olha com maus olhos a si mesma. Ela se sente incapaz de ir para a guerra. Ela se sente capaz de reverter uma situação que parece irreversível. Ela se sente capaz de enfrentar de frente o problema. Ela se sente incapaz. Por quê? Porque ela tem uma visão de si mesmo. Eu não vou conseguir. É impossível conseguir. Eu não tenho força para conseguir, eu não tenho força para isso, eu não tenho força para aquilo. E ela não se vê como o Senhor a vê. Porque o Senhor nos olhou e nos escolheu, e Ele não escolheu qualquer pessoa. Diga para o seu vizinho: você não é qualquer pessoa. Amém, pessoal? Amém ou não amém? Você não é qualquer pessoa. Você é alguém que Deus escolheu para quê? Para vencer. Agora, nós precisamos entender algo. Que os nossos olhos acerca de nós mesmos é importante. E eles determinarão, ou seja, essa visão que nós temos de nós mesmos determinará se vamos alcançar a vitória ou não. Porque a palavra diz no versículo 23 que se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será o que, pessoal? Tenebroso, você está perdido.
está perdido. Olha o que aconteceu aqui, vamos lá. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Abre aí a sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 13. Abra aí, por favor. Números, no capítulo 13. Quem encontrou, diga amém. Olha para mim, presta atenção. O povo de Deus estava próximo à terra prometida. Havia uma promessa de Deus sobre a vida daquele povo. Só que Deus falou com Moisés o seguinte: Moisés, você vai escolher 12 espias. 12. Um de cada tribo. Só que você não vai escolher qualquer pessoa. Você vai escolher o maioral. Tem uma tradução que diz os príncipes. Você vai escolher o cabeça da tribo. Esse vai ser escolhido. E Moisés, nós sabemos que ele foi lá e escolheu um de cada tribo. Naftali, Zebulon, Gad. E foi escolhendo um por um, até formar os 12. E ele mandou ir espiar a terra. Quem que ele mandou espiar? Os cabeça, os maiorais, os príncipes. Só que chegando lá na terra prometida, eles avistaram, pegaram o fruto da terra. Declararam ao retornar Moisés que o fruto era bom. Declararam que a terra era boa, a terra manava leite e mel. Só que olha a visão que eles têm de si mesmo. Vamos ler o versículo de número 33, capítulo 6, versículo 33. Desculpa, 13, 33. Quem encontrou, diga amém. Também vimos ali, eles estão relatando o que eles viram. Vimos ali gigante, filho de Anak, descendentes de quê, pessoal? Dos gigantes. E éramos, lê para mim agora. Mas está fraco, pessoal. Éramos ao quê? Aos nossos olhos, como o quê? Olha, passou um minutinho. Eles estão se referindo sobre si mesmo. Era a forma que eles se enxergavam. E aos nossos olhos éramos como o quê, pessoal? É aquela pessoa que diz: pastor, eu me sinto tão pequena diante do problema. Eu me sinto, pastor, eu me sinto nada diante disso. Você não pode se enxergar assim. Porque senão, como você se enxerga, vai acontecer na sua vida. Se você não se enxerga, ou se você não enxerga possibilidades para a vitória, então vitória você nunca terá. Pastor, eu acho que eu não nasci para isso, eu não nasci para vencer, Irmãos, não tem essa. A gente precisa se enxergar como Deus nos vê. Eu li isso aqui, falei, meu Deus, olha, eles se viam como gafanhotos. O que quer dizer isso? Pequenos. Eles eram insignificantes diante do problema. E ele declara: aos nossos olhos nós nos víamos como o quê, pessoal? Como gafanhoto. E aí ele continua dizendo: e assim também éramos aos seus olhos, ou seja, aos olhos do inimigo. Aí eu pego aqui para dizer para você: não importa o que o inimigo pensa ao nosso respeito, a visão que ele tem de nós mesmos. Pastor, o diabo tem uma visão de mim e ele disse assim, assim. Não importa qual é a visão do diabo a seu respeito. Tem gente que dá mais importância ao que o diabo diz do que o que Deus disse. Pastor, é que eu convivo com pessoas que dizem que não tem jeito, quando começa assim, não tem jeito, tem que separar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A pessoa vai pelo que os outros dizem ao seu respeito.
Por quê? Porque você nunca vai conseguir vencer nessa área. Você não vai conseguir. Você é Tem gente que leva em consideração. Eu já atendi pessoas que dizem assim: pastor, eu estou triste porque alguém me falou que eu sou fraco, que eu não consigo, que eu sou derrotado. Irmãos, ouvir isso dos outros não é bom, mas não é importante também. Ouvir isso do inferno, pouco importa. O diabo ter essa visão ao nosso respeito, que nós não vamos conseguir. Já oramos aqui, demônio manifestou dizendo assim: eu não vou deixar essa pessoa ser feliz. Ela ou ele é meu, é minha. Eu nunca vou sair. O que o diabo pensa, como ele vê a pessoa, pouco importa. Como as pessoas nos vê, pouco importa. Agora, como você se enxerga? Porque às vezes você se enxerga pequeno diante do problema. O problema é esse que Jesus disse que teríamos nesse mundo. As aflições vão ser constantes. Mas a gente precisa entender, pessoal, que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo vai ter luz. Ou seja, prepare-se, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus. Agora, os homens se enxergavam como um gafanhotinho pequeno. Eu não consigo, nós não vamos conseguir. A terra é boa. A terra é boa. Mana, leite e mel de fato. Mas tem os inimigos. Tem isso aqui, pastor. Vamos dar um exemplo atual? É aquela pessoa que diz: pastor, meu casamento tem tudo para ser uma bênção. A pessoa tem várias qualidades, mas só que tem isso aqui, pastor. Esse problema aqui é um problema insolúvel. Eu não consigo vencer esse problema. Eu não consigo vencer essa adversidade. Sabe por que você não consegue? E nunca vai conseguir? Porque você está se olhando como um derrotado, com maus olhos. Agora, se você olhar com os olhos que Deus te vê, você nunca vai dizer que nunca vai conseguir. Você nunca vai dizer eu não consigo, porque a gente já aprendeu que quando a gente serve a Deus, não há impossível, porque para Deus não existe nada impossível. Diga glória a Deus. Agora você precisa se ver como vencedor. Está vivendo uma fase difícil, está num problema sério, as coisas estão complicadas. Veja você já como vencedor. Como vencedor. Se visualize assim, ainda que seja pela fé. Ainda que você esteja vivendo exclusivamente pela fé, mas se enxergue como vencedor. Eu estou passando por isso, mas eu estou passando. Eu vou passar em nome de Jesus. Eu vou passar. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu estou pensando. Pastor, eu vou acabar morrendo desse jeito. Faz um plano logo porque você vai acabar morrendo. Porque se você tem maus olhos ao seu respeito, então seu corpo será tenebroso. Comece a se enxergar como Deus te vê, como vencedor, em nome de Jesus. Porque, olha só, é natural, como eu disse, que os outros nos enxerguem com os maus olhos. Não foi assim que aconteceu com Davi? Quando Davi falou assim: olha, não se preocupe que eu vou lutar contra o gigante. O que Saul falou? Não, mas você não pode ser, você é um moleque, rapaz. Você é franzino, você não aguenta com ele é homem de guerra. Quer dizer, as pessoas olhar para a gente e achar que a gente não pode vencer, é normal. Mas qual é a visão que você tem de si mesmo? As pessoas olhar para mim e dizer você nunca vai conseguir, é normal. As pessoas olhar para mim e querer me limitar, nos limitar, é normal. Mas qual é a visão que temos de nós mesmos? O diabo olhar para você, como fez o Golias, olhar e disse: olha, você que vem contra mim, eu vou te jogar para as bestas do campo. Você vai acabar em nada. O diabo, o inimigo, nos olhar dessa forma e nos subestimar, é normal. Agora, se eu me enxergar como Deus me enxerga, pode se levantar
quem for, o inferno inteiro, que eu tenho uma convicção, Deus vai me ajudar. E por isso eu sou maior do que qualquer gigante em nome de Jesus. Amém, pessoal? Imagina esse gigante como seu problema. Você tem que dizer, eu sou, em nome de Jesus, maior do que qualquer gigante. Porque eu nunca vi algo que é maior do que o nosso Deus. Você está entendendo, sim ou não? Então o diabo trabalha aqui, pessoal. Ele tem trabalhado aqui nas pessoas. Mais do que aqui. Você está entendendo? Mais do que na força, mais do que na opressão. Ele tem trabalhado aqui. Fazendo com que as pessoas acreditem ou deixem de acreditar que elas nasceram para vencer. Fazendo com que as pessoas olhem para a situação e dizem, eu não consigo, eu não tenho força para isso. A palavra diz que não vem tentação senão humana, maior do que você possa suportar. Se você está passando por luta, eu te digo isso em nome de Jesus, Deus vê capacidade em você para vencer essa luta. Então o que você tem que fazer? Você tem que se enxergar como Deus te vê. Porque Deus mandou escolher 12 homens. Mas foram homens comuns? Era para escolher quem? Os príncipes, os maiorais, os cabeça. Primeira coisa, você tem que acreditar que Deus te fez cabeça e não cauda. Diga glória a Deus. O glória a Deus não me convenceu não. Diga assim, eu sou cabeça em nome de Jesus. Você não é cauda. Você tem que se ver. Pastor, mas sabe por quê? É porque as pessoas me discriminam. Está vendo como as pessoas... Por que existe esse tipo de coisa, pessoal? Porque as pessoas às vezes olham para a cor da pele, não é isso? Não é isso? Mas pior do que as pessoas olhar para a cor da pele, é às vezes a pessoa se sentir menor, porque a pele dela tem uma cor diferente, que julgam ser diferente. A pessoa às vezes é discriminada porque ela sobe na balança e os números... Ai, pastor, me falaram que eu sou isso. Você tem que se enxergar como de Deus, como vencedor. E você pode vencer qualquer coisa em nome de... E pouco importa para o que as pessoas pensam. Importante o que você é. Agora você só será o que você se enxerga. Você não vai ser o que você não se enxerga. Você não será, nunca você vai conseguir ser aquilo que você não se enxerga. Porque se você se enxerga fracassado, assim como você se vê, será. Agora, por maior que seja o seu problema familiar, qualquer que seja o problema, Deus pode e quer e vai te dar vitória em nome de Jesus. Agora, olha para esse problema não como algo que não tem quem resolve. Não. Tem um Deus que é maior. Tem um Deus que é forte, que está do seu lado. E que te escolheu para vencer qualquer problema. Sabe por que você não tem vencido? Porque você tem olhado para o problema e tem pensado, eu não consigo. Eu não consigo é a marca do derrotado, daquele que se vê com maus olhos. É aquele que se vê com os maus olhos, porque quem vê com os bons olhos, não existe eu não consigo. Eu já venci em nome de Jesus. Tem deserto? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas pessoal, presta atenção, o povo de Deus morreu no deserto, sim ou não? Morreu por quê? Porque murmuraram, porque desobedeceram, porque fizeram um monte de coisa. Mas o deserto não foi feito para o povo morrer. Deus preparou o deserto para mudar a mentalidade. Olha Deus trabalhando na mente humana, desde o início. Porque o povo tinha mentalidade de quê? De escravo. Eles eram escravos. Eu me lembro, toda vez que eu lembro dessa fase, ou dessa parte da Bíblia, eu me lembro de uma história que eu ouvi e achei muito interessante. Eu já contei aqui algumas vezes. O cidadão que ele criou um filhote de elefante, pegou um filhote de elefante e começou a criar. E pegou o elefante e amarrou ele, ainda filhotinho, amarrou num tronco, numa árvore.
E toda vez que o elefante ia, a corda ou a corrente pegava e não deixava ele andar. E isso passou alguns anos, o elefante o quê? Amarrado. Só que o elefante que um dia era pequenininho e agora fez o quê? Cresceu. Aí o cidadão pega a corrente e coloca no pé do elefante. Ele nem vai mais, porque ele tem na mentalidade dele que ele está o quê? Amarrado. Pode deixar ele solto, que ele não vai, porque quando ele sente a corda, ele não vai. Quando ele sente a corrente, ele não vai, porque na mentalidade dele, ele está preso. Tem gente que é assim, pessoal. O povo de Israel era assim, por exemplo. E Deus precisava trabalhar na mente deles, para tirar a mentalidade de escravo. Deixa Deus trabalhar na sua vida, para tirar essa mentalidade de derrotado, de não consigo, deixa Deus trabalhar, porque tem gente que se vê tão mal, que nem deixar Deus trabalhar, ela deixa. Não, mas eu estou amarrado, tá mesmo. Mas eu não consigo, não consegue mesmo, porque a visão que tem de si mesmo é a pior possível. A visão que ela tem da própria família é a pior possível. A visão que alguns têm dos próprios filhos, a palavra diz, declara que os nossos filhos são o quê? São o quê? Herança do Senhor. E deveria ser ponto final. Mas tem gente que olha para os filhos e fala assim, irmão, pode estar do jeito que for, é herança do Senhor. Pense nisso, lute por isso e Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Assim vai ser. O meu casamento não é como eu queria, pastor. Não está como eu sonhei. Você quer vitória no seu casamento? Você quer que Deus mude? Então, pense nisso. Lute por isso. E Deus vai fazer isso. Porque a minha Bíblia diz lá no Salmo 37:4, se você agradar ao Senhor, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Se você agradar a Deus, se você fazer a vontade de Deus, Ele vai conceder o que deseja o seu coração. Pastor, o meu coração é que os meus filhos estejam na presença de Deus, a minha família esteja na presença de Deus. Pastor, é o meu sonho. Pastor, irmãos, fique firme pensando nisso, lutando por isso, e Deus vai fazer isso. Quem entendeu, diga graças a Deus. Fica de pé que nós vamos orar em nome de Jesus. Só te falo uma coisa para terminar aqui e concluir. Dos 12 homens que foram escolhidos, quantos que tiveram comportamento negativo? 10. Eu vou ler, quem está lá? Carol, coloca para mim por favor. Números no capítulo 13, no versículo 30. Aliás, versículo 28. 13 e 28. Olha o que diz ali, vamos ler comigo. Diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é o quê? Aqui é o relato dos 10. O povo é poderoso, e as cidades forte e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak, os gigantes. 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aí versículo de número 30, olha o espírito de quem se vê diferente. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos como, pessoal? Não, vamos lá, pessoal. Animosamente, fala para o seu vizinho aí, anima, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos subir? Vamos lá? Subamos o quê? Animosamente, e possuamos lá em herança, porque certamente prevalecemos o quê, pessoal? Prevaleceremos contra ela. Ou seja, a vitória é nossa. Pastor, mas e aí, o que aconteceu? Carol, põe no 14 para mim. 14, versículo 24. 14, 24. Olha o que diz: porém, o meu servo Caleb, quem que está falando isso aqui? O Senhor, Deus. Porém, o meu servo Caleb, quanto nele houve outro que? Está falando do Espírito de Deus? Outro Espírito, o Espírito de Deus, sim ou não? Não, porque está com letra o quê?
espírito, estado de espírito. Olha para o seu vizinho e vê como está o estado de espírito dele. Pastor, está depressivo o menino. Esse estado de espírito é fundamental. Porque se você está para baixo, vive triste, depressivo, sabe o que significa isso? É que o inimigo conseguiu fazer você enxergar de uma forma que Deus não te vê. Você está olhando, está triste, está amargurado, se sente ruim, se sente pior pessoa do mundo, se sente fraco. Tem gente que se sente fraco, pessoal. Pastor, eu sou fraco, eu não consigo, eu sou derrotado. Olha as palavras. Eu não consigo nada. Você é vencedor. Deus precisa trabalhar na sua mente. Deixa Deus trabalhar na sua mente. Porque o espírito de Caleb, enquanto os 10 chegam, não vão conseguir, porque a terra de fato é boa, mas tem os inimigos, tem gente que só vê o pior da coisa. Tem os inimigos, tem os amorreus, eles viram tudo, os amorreus, Jebuseu, aonde estava no sul, o outro no norte, eles viram tudo, menos o que Caleb viu. Subamos animosamente e iremos possuir, aí diz assim, ó, no versículo 24, isso aí, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve um espírito de perseverança e seguiu-me, eu o levarei aonde? A terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em o quê? Olha, presta atenção, cuidado, que o que você olha, o que você vê, a forma que você age, reflete na sua casa. Você pode levar a sua família à bênção, como também permitir que eles morram no deserto. O que Deus falou para Caleb? Olha, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, quer dizer, ele entendeu, eu vou entregar por herança, e ele recebeu Hebrom por herança, não só ele, como a sua descendência. Diga glória a Deus. Abençoa a sua descendência com aquilo que você pensa de si mesmo, com aquilo pelo qual você se vê. Eu me vejo como vencedor, eu posso. Não é assim que Paulo diz? Não é assim? Eu posso todas as coisas naquele que... E olha que ele vem de um contexto assim, olha, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Só você ler Filipenses 4 a partir do versículo 10, você vai ver. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei estar com fome, sei estar farto, sei ter abundância, eu sei viver no máximo e no mínimo, eu sei, aprendi isso. Em todas as coisas estou instruído a viver. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga glória a Deus. Você não é o que o diabo diz, você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus diz que você é. E você é resultado daquilo que você se vê. Daquilo que você se vê. Tem gente que se fosse contar o problema dele, a gente chorava. Mas você olha para a pessoa, nem percebe o que ela tem. Você olha para a pessoa, você nem percebe, porque o espírito dela é um espírito diferente. Se você parar para atender, ela chora na sua frente. Se ela começar a contar os problemas, mas você olha e não percebe. Por quê? Porque é um espírito excelente. Ela se vê como vencedora. Diga glória a Deus. Ainda que chore no seu quarto, ainda que chore nas suas orações, ainda que chore sozinho, mas há um espírito diferente dentro da pessoa. E isso traz vitória, pessoal. Você será resultado daquilo que você se vê. Você se vê como grande vencedor? Então prepare-se que Deus vai te dar vitória. Pastor, eu me vejo como um derrotado, como um pastor, estou pedindo a morte, pastor. Vou fazer uma propaganda aqui. Faz um plano da Pax logo. Faz logo, porque não vai ter jeito não. Agora, se você se vê como vencedor, assim será, em nome de... E eu estou falando em qualquer área. Pastor, meu casamento está frustrado, meu casamento está isso, minha vida está assim, qualquer área. Como que você se vê? Pastor, estou passando pelo deserto, mas o deserto não foi feito para você morrer não. É passagem mesmo, você vai passar por ele em nome de Jesus. E o seu gigante
a exemplo do que foi Davi, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o gigante via, você é fraco, você não vai conseguir. O Saul não, então o gigante representa o inimigo. Você não vai conseguir nunca, eu vou te destruir. Não é assim que o diabo faz? Eu vou te destruir. Aí vem as pessoas, você não vai conseguir. Só que Davi tinha uma visão de si mesmo. Você vem a mim com espada, lança e escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Quem tem Deus, pessoal, não tem gigante que pare. Quem tem Deus não adianta, o diabo pode se levantar, que a vitória é certa em nome de Jesus. O que você precisa às vezes é deixar Deus trabalhar na sua mente, para trazer uma vitória ao seu coração em nome de Jesus, amém? Deus abençoe os amigos de casa, fica um abraço, que Deus possa te abençoar e falar mais ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. E a igreja aplauda o nosso Deus bem forte. Em nome